Que a graça e a paz e o amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde a nossa mente, nosso coração, nos livrando de toda distração neste momento. Nós estamos finalizando essa série de pregação. Timóteo, eles podem, você não. Antes de iniciar a pregação, alguém aqui ainda utiliza aqueles mapas 4 rodas e há tantos outros? Alguém ainda utiliza eles? Mais ou menos. Sabe de uma coisa? Talvez você vá concordar comigo ou não. Mas hoje, com o GPS, com essa praticidade, a gente acabou perdendo a capacidade de traçar rotas. Não é verdade? Nos anos 90, se você quisesse ir daqui até Panambi, temos panambienses aqui, você precisava pegar aquele mapa, olhar a geografia, analisar a situação e se tivesse talvez uma estrada trancada ou um engarrafamento, você só descobriria na medida que fosse percorrendo o trajeto. Então você antecipadamente já tinha que calcular outras rotas, não era assim? Hoje a gente ficou meio refém da tecnologia e o GPS já nos faz isso. Mas eu quero desafiá-lo a voltar e observar essa capacidade de traçar rotas. Não geograficamente falando agora, mas traçar rotas na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. Sabe a diferença de alguém que consegue executar um sonho? Ele tira do mundo do pensamento e bota no papel. Ele começa a traçar qual o caminho, qual os percursos, quais os obstáculos que podem vir. E muitas vezes nós acabamos esquecendo essa premissa, esse detalhe tão importante na nossa vida de traçar rotas. Iniciando o ano, lá no dia 1º, eu tive um objetivo, um sonho, que era vender a nossa esteira. Eu já até preguei sobre isso. E era um sonho, mas não coloquei na prática. Não criei uma rota, não fiz o que deveria ter sido feito. Eu compartilho isso para ilustrar que muitas vezes os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, eles são bons, eles serão abençoados por Deus, mas por esquecermos ou por não colocarmos de fato nossa atenção nesse ponto A ao ponto B, nós acabamos deixando de lado. Um dos pequenos grupos, uma senhora, ela pegou e disse: pastor, eu escrevo os meus sonhos, meus projetos, meus objetivos, e eu coloco no meio da Bíblia, porque todos os dias quando eu vou olhar, meditar na palavra de Deus, eu lembro dos meus sonhos, dos meus objetivos, e às vezes eu preciso recalcular, olhar se realmente vale a pena ainda aquele sonho, aquele projeto. Esse é um grande desafio da nossa geração, de calcular rotas e saber que mesmo que a gente calcule muito bem, a gente corre o grande risco de encontrar percalços, estradas ruins, íngremes e por aí afora. Na nossa vida de fé é semelhante. Se nós não traçarmos uma rota, e qual é a nossa rota, qual é o nosso objetivo, não seria alcançar o céu, a eternidade? Não é esse o projeto, o plano que todos nós deveríamos ter na nossa lista como primeiro lugar? E muitas vezes nós acabamos esquecendo de ter
né, de colocar e planejar essa rota. A nossa vida, ela é uma jornada. E aonde nós queremos chegar, e se de fato nós queremos chegar a esse objetivo, vai depender de fato do nosso empenho. Mateus 6, verso 33, ali está escrito, mas, é Jesus Cristo dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Esse deveria ser o nosso primeiro projeto, nosso objetivo de vida. Buscar o reino de Deus. Ter esse mapa, essa trajetória para alcançar esse objetivo. E Jesus continua dizendo, e todas as outras coisas nos será acrescentado. A grande questão é, será que nós calculamos essa rota? Eu não trago aqui a palavra calcular no sentido, né, matemático, mas de projetar. Será que de fato nós colocamos e temos ciência de que nós precisamos, nessa jornada da vida, ter um mapa para chegar até o Senhor? Mas pastor, existe um mapa? Existe! E todos nós temos de uma facilidade, um livre acesso, que é o quê? A Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso mapa que vai nos conduzir até a salvação. Em outro momento eu preguei que a Bíblia, ela é como um manual. Muitas vezes a gente compra um produto e a gente só lê o manual quando dá algum problema, não é verdade? Quando deu algum problema, aí a gente procura lá no manual para ver o que a gente faz naquela situação. A nossa vida de fé, muitas vezes, nós não pegamos o manual, o mapa. E por que eu insisto nesse ponto? Porque muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, vai aparecendo outros caminhos. E a gente vai entrando nessas outras jornadas sem se dar conta de que aquilo ali não nos conduzirá ao objetivo que nós temos, que é a salvação. Até aqui talvez todos tenham convicção disso, mas muitas vezes nós falhamos, não é verdade? Então nessa manhã eu trago mais um elemento fundamental. Na nossa vida nós precisamos de um mapa, que é as Sagradas Escrituras. Mas além disso, nós vamos precisar também de combustível. Isso mesmo, combustível. Alguém aqui anda já... Não, vou reformular a pergunta. Alguém aqui já se encontrou na situação constrangedora de ficar sem combustível? Levanta a mão. Nossa, não quero pegar carona com vocês. Eu não me recordo se foi nas férias passadas, mas teve uma das férias, a gente estava voltando do Rio Grande do Sul, sentido Santa Catarina, e tem um trecho ali de São João, logo depois da fronteira entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até o próximo posto é uma quilometragem. E de repente, adivinha? Eu olho para o painel e aquela luzinha laranjada. E eu comecei a ficar angustiado, nervoso. Já olhei para a pastora Cristina e disse, por que tu não insistiu que nós abastecêssemos? A culpa é minha, eu passo ela para quem eu quiser. E naquela situação, naquele desespero, e sabe quando tu abre o GPS, tu minimiza assim, maximiza, e tu só vê verde assim, quilômetros. Eu pensei, nós não vamos chegar, vai dar problema. E eu fiquei angustiado, aflito, a gente fica nervoso. Não acontece isso com vocês também? E de repente começa a dar aquele barulhinho. E a coisa começa a ficar mais crítica. Você para de acelerar, imaginando que o carro vai andar sozinho, e entra naquele desespero, e a gente começa a orar, e a gente chegou até o próximo posto. A gente tinha um mapa,
a gente tinha traçado, mas a gente se esqueceu que precisava abastecer. Na nossa vida de fé, nós também, além do mapa, além de termos a direção, nós precisamos nos abastecer. E nessa manhã eu quero que você lembre-se a partir de hoje, que nós temos em torno de 3 tanques de combustíveis. Nós temos 3 tanques. O primeiro tanque de combustível que nós precisamos cuidar e que necessita de atenção é o tanque físico, que cuida do nosso físico, o alimento, a substância, o churrasco. Brincadeira. Porque muita gente, sendo crente, acaba negligenciando essa parte e vai vivendo sem dar a devida atenção, e de repente aquele tanque que deveria estar cuidado, cheio, conservado, com combustível não adulterado, está lá na reserva. Esse princípio de nós cuidarmos do nosso corpo, ele é princípio bíblico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em especial aqui nessa manhã quero trazer o texto de 1 Coríntios 6, 19 a 20, quando o apóstolo Paulo ele diz o quê? Texto bíblico projetado: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço, e glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, ele necessita de cuidado, porque ele é o templo do Espírito. Então, a gente precisa cuidar sim do nosso corpo. Segundo combustível que nós precisamos, e temos que ter muita atenção aqui. Segundo combustível é o combustível emocional. O combustível emocional, muitas vezes negligenciado, ele é o combustível da paz, do amor, do bem-estar, de estar próximo de pessoas que nos levam para frente. Emocionalmente, nós precisamos nos cuidar também. Quando nós lemos em Provérbios 17, 26, ali está escrito: o Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. Jesus Cristo mesmo diz: olha, a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que está cheio, o nosso coração, o nosso tanque. Então nós precisamos ter cuidado também nesse sentido. Combustível físico, combustível emocional. Mas há o tanque principal na nossa vida, que é o tanque espiritual, o tanque da fé, o tanque que nos ajudará nessa trajetória até chegar ao encontro com o Senhor. É esse combustível que nós precisamos nos ater diariamente. E como está esse tanque? Como está? Ele está cheio? Está lá na reserva? Porque tem gente que anda a 1/4 sempre. Não está ruim, né? 1/4 ali no carro. Tem gente que anda na reserva. Mas quando nós não nos atentamos ao combustível espiritual, pode ser que em algum momento a luz acenda e a gente fique parado no acostamento da vida, sem conseguir lidar com a situação, porque há 2 grandes perigos em nós entrarmos na reserva. O primeiro grande perigo é que nós não sabemos quando de fato vai parar. Pode dar uma pane, pode dar vários problemas. E na vida de fé, da mesma forma, nós não sabemos quando será o nosso último suspiro.
Se amanhã ainda estaremos nesse mundo, e queira Deus que sim. Então nós não podemos deixar o tanque espiritual estar lá na reserva ou vazio. E o segundo ponto é que, e se Jesus viesse amanhã? Como é que estaria o nosso tanque da fé? Como é que estaria a nossa espiritualidade, a nossa intimidade com o Senhor? Porque se nós negligenciarmos, haverá consequências. Ah, pastor, mas eu não dirijo carro a combustão, eu tenho carro elétrico. Se você vê o manual do carro elétrico, e ontem alguém me comentou isso, de que quando acabou a bateria, trava. E você só vai conseguir sair com guincho. Se caso você tiver um carro a combustão, você chama alguém e você pede socorro. Quando isso acontecer na nossa vida espiritual, nossa vida de fé, não hesite de chamar socorro, de buscar se encher e dar continuidade nessa jornada da vida. Nós temos um mapa que nos aponta, que nos conduz à salvação, mas nós também precisamos encher a nossa vida. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o combustível da fé é o Espírito Santo. O Espírito Santo está no cristão. Mas será que todo cristão está cheio do Espírito Santo? Será que todo cristão se abastece diariamente para lidar com as dificuldades da vida? Jesus Cristo nos adverte no texto bíblico de Mateus 25, 1 a 13. Esse relato conta que é um texto apocalíptico. É um texto que Jesus está contando, entre outros dois textos que falam sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Então, o nosso objetivo é o reino dos céus, é o encontro com o Senhor na eternidade. E o texto vai dizendo que haviam 10 moças. E essas 10 moças, elas estavam esperando o noivo chegar. Casamento judaico, lá, primeira hora do cristianismo, antes, casamento judaico era diferente, era um ritual diferente. E as 10 moças, então, elas esperam o noivo. Mas dentro dessas 10, haviam 5 que eram prudentes, que eram sábias, e 5 tolas. E o noivo estava demorando a chegar. Até que, elas dormindo, alguém vem caminhando e diz: o noivo está vindo. E as 5 moças que eram sábias, elas tinham, além do combustível para aquele momento, elas tinham uma grande reserva. No tempo bíblico não tinha motor a combustão. O combustível era o óleo da oliveira. Produto simples, de fácil acesso, barato. E 5 estavam reservadas, tinham guardado, sabiam que precisavam estar abastecidas. E 5 não. Quando o noivo chega, antes do noivo chegar, elas acordam e as sábias dizem: olha, nós não podemos emprestar, porque se a gente emprestar não vai chegar para nós. Esse ponto nos chama atenção não ao egoísmo das outras, mas nos chama a atenção que a salvação, ela é exclusivamente você com Deus. É você com o Senhor. Não haverá na eternidade alguém que chegue e diga: deixa ele subir, Jesus, deixa ele entrar. Não. A salvação é mediante a tua fé. Então, essas 5 moças, as tolas, elas vão ao mercado e adquirem. E quando elas voltam, no caminho, quando elas chegam até a casa do noivo, e o noivo aqui
é Deus, o Antigo Testamento, a igreja, o povo de Deus é a noiva, eu e você somos a noiva e Deus é o noivo. E quando a gente olha o finalzinho do texto, a gente vai ver que aquelas moças que foram adquirir o óleo, elas foram até a casa do noivo, bateram e pediram para entrar. E o que o noivo, ou seja, Deus diz? Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Às vezes nós vivemos essa jornada da vida sem nos dar conta que todos os dias nós precisamos nos abastecer, encher o nosso tanque com combustível, alimentar o Espírito Santo que habita em nós. E como a gente faz isso? Com a palavra de Deus, com os ensinamentos, criando essa intimidade, vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de comunhão. Palavra, oração, comunhão. Para que a gente consiga chegar lá adiante com o nosso tanque abastecido. Como está o seu tanque? Será que nós estamos num quarto? Será que estamos legal? Ou será que vivemos na reserva? Lembre-se que quem anda na reserva não sabe o momento do que virá adiante. Que Deus nos ajude nessa tarefa, de dia após dia, enchermos o nosso tanque da fé. Romanos capítulo 12, verso 17, diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É todo dia que nós precisamos nos encher da palavra de Deus, para que quando a gente encontre as subidas íngremes da vida, quando a gente encontre os caminhos mais tortuosos, a gente não esteja andando com o tanque um quarto ou na reserva, com aquela ansiedade, com aquele medo. Pastor, eu sei se eu estou na reserva? Eu tenho como descobrir se eu estou andando na reserva do tanque espiritual? Sim. Assim como quando a gente anda na reserva com o nosso carro, quais são os sentimentos que a gente exala? Não é nervosismo, não é raiva, não é angústia, aflição. E ao contrário disso, quando a gente está abastecido, Gálatas diz o quê? Quando os frutos do Espírito, Gálatas capítulo 5, diz o quê? Os frutos daqueles que estão cheios, abastecidos, é o quê? Paz, amor, domínio próprio, longanimidade, paz, alegria. Então a gente vai vendo se o nosso tanque está esvaziando, se a gente está meio mal humorado por longo tempo, se a gente não tem mais gratidão pela vida, provavelmente a gente esteja começando a entrar na reserva. Cuidado, para que nós não cheguemos a esse ponto. Conversando com um mecânico, ele disse que quando a gente anda na reserva, há grandes perigos do carro parar, há risco do carro entupir, porque no fundo do tanque se deposita sedimentos, ou até mesmo da bomba de combustível queimar. A parada é inevitável. Que nós possamos nos encher, para não passarmos por essas circunstâncias. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Amém. Nos abastecendo da presença, na fé em Jesus Cristo. Enquanto nós